Então, boa tarde a todas e a todos. Estamos aqui à palestra do professor Paulo Roberto Jesus, Paulo Renato, desculpa, Jesus. Como vocês podem ver, Eros Polemos Thanatos, sobre a impossibilidade do amor e da paz. Paulo, por favor. Obrigado. Tirar a máscara durante... Sim. Posso? Obrigado. E, novamente, é um prazer. É também uma honra estar convosco. Partilhar novamente uma espécie de trajetória de pesquisa, desta vez no século XX, embora haja algum período de transição entre o século XIX e o século XX. Para quem esteve sobre a paz kantiana ou o pacifismo kantiano, pode de algum modo imaginar aqui uma continuidade, embora haja um hiato entre as duas comunicações, mas continuamos no fundo a analisar as condições de possibilidade da paz. No entanto, creio que é interessante introduzir aqui a categoria amor para, de certo modo, colocar na equação dessas condições de possibilidade a relação interhumana que produz paz. O amor é pacífico, pacificador. Pode não ser justo, portanto, podemos começar a imaginar aqui um sistema de diferenciações em que a paz exige justiça e uma espécie de relação afetiva que nos aproxima das relações ou de algumas figuras da relação amorosa, sobretudo a célebre filia aristotélica. Mas o amor em si não tem a matriz da justiça. O amor pode ser profundamente injusto, novamente pensando na matriz aristotélica da igualdade, do equilíbrio. Portanto, pode haver amor absolutamente desequilibrado. Ou seja, sem reciprocidade, sem uma balança que produz harmonia entre os seus termos, e essa desigualdade não ameaça necessariamente o amor. Ok, portanto, coloquei amor e paz na equação, apesar de serem necessariamente discerníveis, qualitativamente discerníveis. Porque aquela trilogia grega, Eros, Polemos, Thanatos, não era a minha trilogia original, vou dizer-vos qual era. Esta é a minha trilogia original. Eros, Thanatos, Poiesis. É o título de uma obra poética e filosófica que publiquei recentemente. Esta é a tríade que gosto de utilizar para explicitar a mediação que supera o antagonismo Eros-Thanatos. Como uma espécie de trabalho mediador que transcende o antagonismo, produzido na síntese, mas produzindo uma novidade que envolve a experiência que atravessa Eros e Thanatos. Também é verdade que Eros e Thanatos, não só no imaginário grego, no imaginário da psicanálise, não são necessariamente absolutamente opostos ou contrários. Tem uma espécie de intimidade, uma imbricação originária, que de certo modo produz constelações fusionais entre Eros e todos conhecemos Romeu e Julieta. Aí está uma expressão oxística da fusão entre Eros e Thanatos, morrer de amor.
transformar a razão de viver em razão de morrer, ou perdendo-se a razão de viver, a razão de morrer é imperativa. Portanto, há fusões possíveis entre Eros e Thanatos. A figura mais trágica de um Otelo, ou seja, matar de amor. Violência que se reivindica da intensidade amorosa. Nesta obra poética ou filosófica e também um pouco psicodinâmica, procurei pensar então as relações entre Eros e Thanatos, sempre como uma intimidade original entre Eros e Thanatos, e apesar de tudo, a crença épica na vitória de Eros. Ou seja, Thanatos pode ser uma espécie de na história de Eros, um momento traumático na história. E esta espécie de vitória de Eros, penso-a mediante o trabalho criativo de Poiesis. Que, se fosse um auditório, antes de psicologia, diria é um processo terapêutico, Poiesis. Aqui diria, bem, é a mediação que permite superar e produzir a qualidade inovadora num sistema de oposições. Creio que, entretanto, já terão lido algumas frases que estão projetadas. Devo relê-las, mas talvez se houvesse algum voluntário com generosidade para oferecer a voz, eu achou algo de interessante. Obrigado. Nesse caso não é necessário. Bem, no entanto, a tríade é diferente. Eros, Polemos, Thanatos. Esta tríade é da autoria de Edgar Morin. E Edgar Morin, numa das maneiras que ele tem de explicar o paradigma da complexidade, diz é uma espécie de neomarxismo, mas sem necessariamente recorrer a Marx. Ou seja, pensar que são estruturas sobredeterminantes da realidade que produzem fenómenos em que múltiplos fatores dificílimos de computar interagem em o improvável, o altamente improvável, embora tenha algum grau de probabilidade. E poeticamente ele utiliza estas três categorias como símbolo de uma dialética complexa. Eros, Thanatos, com o movimento interno de Polemos. É também, obviamente, uma espécie de nostalgia heraclitiana. Portanto, Polemos não significa necessariamente destruição. Significa o processo metamórfico. Não necessariamente violento. Nem... o momento destrutivo é mais fácil identificá-lo em Thanatos. A passagem por um não ser ou por uma negação. Mas, novamente, também em Morin, a intimidade entre Eros e Thanatos é muito importante. Portanto, co-pertencem-se, co-produzem-se, e, no entanto, vamos falar deles como significando processos distintos, processos autocriativos e processos autodestrutivos. Processos
progressivos e processos regressivos. Por isso Freud gosta de falar de Thanatos como um movimento orgânico que tende para o inorgânico. Por isso chama-lhe também o princípio de Nirvana. Portanto, não é necessariamente o Deus morte, nem o Deus sono, ou desperta. Tem também um movimento interno. Obviamente, na atualidade, quando Morin utiliza estas categorias, está preocupado com a situação atual. Creio que se sente uma espécie de inquietude um pouco por todo o ocidente intelectual. Para onde vamos? Ou seja, qual a força de movimentos autocriativos e autodestrutivos que vemos em ação eficaz no palco atual da história, na política, na economia, nas oposições entre grupos sociais, etc. Portanto, creio que facilmente, apesar das nossas múltiplas diferenças, podemos sentir uma espécie de perigo regressivo na nossa experiência hipercontemporânea de hoje. Por exemplo, na situação política contemporânea, ou, para dizer, atual, totalmente atual, hipercontemporânea, sobre a viabilidade dos modelos políticos democráticos. Então, renovar a democracia ou regredirmos para algo que nega estruturas sustentadoras da democracia. É uma questão completamente aberta. É completamente incomputável o nosso futuro político. E, no entanto, somos responsáveis. Portanto, proponho estas três categorias como dinamismos, onde uma ontologia da complexidade, uma epistemologia da probabilidade incomputável. Incomputável no sentido forte, ou seja, coloquem todos os dados possíveis sobre o presente no computador e, bem, não é seguro bom modelo sobre o futuro. Portanto, a lei de prompt não é muito útil historicamente. E depois são uma espécie de assunções, de petições de princípios, se quiser. Depois a dimensão, que chamaria prática, uma ética da vulnerabilidade, consequentemente da solidariedade. E por fim, uma política. Bem, isto já são possibilidades autocriativas altamente instáveis. Bem, este é o cenário então. Agora começa a viagem. Portanto, as questões, as interrogações são estas. Portanto, onde reside a possibilidade ou impossibilidade do amor e da paz? A minha hipótese inaugural seria a seguinte: as condições estruturantes de possibilidade ou impossibilidade residem em grande parte em opções dóxicas. Opções de crença em que acreditas. E as nossas crenças, as nossas posições dóxicas ou éticas, se preferirem, bem, têm um impacto determinante. Pensemos, por exemplo, a oposição entre
posições antropológicas fundamentais. Ou seja, qual é a minha antropologia filosófica fundamental? Acredito que há uma sociabilidade humana, por assim dizer, primordial, e, portanto, a natureza do animal político, ou seja, capaz de construir cidades e viver em cidades com vínculos interhumanos, ou acredito numa antropologia conflito constitutivo, intrínseco. Podemos ver aqui Aristóteles e Hobbes em diálogo. Talvez não seja possível o diálogo como duas hipóteses fundamentais, duas hipóteses antropológicas fundamentais. Bem, eu creio que é uma opção, é uma tomada de decisão acreditar num humano capaz de polis, num humano que tem, de certo modo, uma natureza que invalida a paz da polis, uma espécie de permanente violência sobre a sua natureza, que a polis não se autodestrua a qualquer momento. Bem, são opções. Temos bons argumentos a optarmos por uma ou outra antropologia. Bem, eu opto por uma antropologia da capacidade política, da capacidade relacional, pacífica e amorosa. E, portanto, não adopto a antropologia naturalista da posição dissociável do humano a preservar-se a si, que se define ontologicamente como antissocial. Bem, no entanto, há desafios imediatos para pensar essa capacidade. Portanto, o humano capaz é uma expressão da antropologia de Paul Ricoeur que ser capaz. Tal como Kant, no final da antropologia, diz o ser humano não é um animal racional, é um animal racionável, um potencial. Tem uma plasticidade que torna possível. E, portanto, a política se alimenta da razão. Ou seja, que se alimenta da possibilidade de uma comunidade em si mesmos, entre pessoas. Portanto, é outro aspecto importante, ou seja, a paz ou a relação afetiva de solicitude, é uma paráfrase, uma perífrase para amor, são potencialidades humanas. São possibilidades, capacidades. Portanto, tem uma espécie de natureza epigenética, ou seja, carecem de desenvolvimento até através da sua ação. Ok. Portanto, eu componho esta interrogação numa espécie de hipótese, opondo então dias e
E então, nesta espécie de epigênese do humano, é possível uma humanização pacificadora. Se a cooperação for a matriz civilizacional, tão bom a solicitude. Ou seja, a identificação dos fins do outro como meus fins, como nossos fins. Em segundo lugar, é possível então um processo pedagógico, mais amplo do termo pedagógico, completamente livre desta instituição, de filoxenia, ou seja, de solicitude pelo estranho. A palavra latina é hospitalidade, mas na hospitalidade temos a ambiguidade semântica e não é claro este compromisso com a possibilidade de dar do estranho próximo, do estranho que se aproxima, que se aproximou, está próximo. O que significa então que esse processo pedagógico também, através da criação de valores, normas, crenças e os seus correlatos pró-sociais. Este processo pedagógico envolve transformação da inteligência e da afetividade. A inteligência no sentido do termo, o QI. Sim, desenvolvimento de um QI pró-social. Mas o QI, no sentido robusto do termo, é um potenciador incrível. Alguns sabem que eu também sou psicólogo, mais ou menos. E entre tenho estudado sobre empatia, relações amorosas, etc. Os mais interessantes que eu tenho encontrado é o impacto da inteligência, da capacidade intelectual no sentido clássico, o QI, o valor do QI, que o QI tem como preditor da capacidade relacional. Por exemplo, nos Estados Unidos há um grande estudo longitudinal, chamado estudo de Thurman, feito na Califórnia, em princípio em Stanford. Acompanharam uma coorte de pessoas sobredotadas. E acompanharam durante décadas. Bem, os valores que essas pessoas obtêm nas diversas medidas sociodemográficas é absolutamente incrível. Aquela coorte de pessoas com o QI superior a 130 pontos, longevidade muito superior à média americana, tem, obviamente, os rendimentos, as carreiras académicas e profissionais absolutamente mais elevado do que a média americana. Relações conjugais, familiares mais estáveis, uma taxa de divórcio extremamente reduzida, residual. Portanto, a inteligência, no sentido convencional do termo, é um instrumento extremamente poderoso para sermos capazes. Mas, novamente, quer o QI no sentido convencional, quer a inteligência como operacionalização do QI, com a sua estimulação pedagógica, social, etc., é absolutamente plástico. Extremamente plástico. Por isso, o nosso QI tem flutuações que podem ser significativas ao longo da vida, conforme a estimulação dos nossos contextos de desenvolvimento, das nossas ecologias. Portanto, o processo pedagógico pressupõe um desenvolvimento da ciência e da afetividade. Ou seja, a aprendizagem da conexão afetiva e, portanto,
da própria experiência afetiva do outro em geral e da possibilidade de conexão afetiva significativa entre pessoas. Isso aprende-se. É uma aprendizagem. Então, um processo humanizador e o interligar, compreender, sentir e agir alteradamente. Alteradamente, ou seja, vulnerável à presença do outro, à relação com o outro. Bem, de forma mais específica, de comparar então as condições de possibilidade para relações interpessoais pacíficas e de solicitude amorosas, no sentido amplo. Capacidade de contágio emocional. Na maior parte dos animais, isto acontece de forma imediata, automática. No entanto, por algum motivo, podemos ter uma incapacidade profunda, inclusive, de contágio emocional. Contágio emocional é a forma mais simples de conexão afetiva. Contagiamo-nos de forma espontânea. Se não tivermos desenvolvido estratégias mais ou menos subtis de autodefesa, imunidade, o que é muito fácil acontecer. É muito fácil, imediatamente, imunizarmos-nos face à expressão afetiva do outro, porque desenvolvemos a crença de que aquela expressão afetiva não é justificada. Pois é muito fácil as lágrimas de alguém, imediatamente, serem neutralizadas, que transforma aquelas lágrimas noutra coisa, quase não humana. Depois, capacidade de tomada de perspectiva. E aqui temos um momento mais cognitivo. Empatia no sentido mais cognitivo ou intelectual. Ou se tomar como a base a história de vida do outro e, portanto, a sua posição existencial, biográfica, como chave hermenêutica para entender a sua expressão emocional. Nesse caso, é preciso inteligência. Para fazer o deslocamento da minha posição existencial para uma outra que me altera. Os pais eticamente sensíveis aprendem a fazer isso às suas crianças. Dizendo, imagina o que aquele menino ou aquela menina está a sentir. Triste. Compreendes porque está triste. Fazem esta indução pedagógica do outro. Esta viagem para a tristeza estranha, aparentemente e primeiramente enigmática. Portanto, esse processo pedagógico extremamente poderoso, extremamente eficaz. Pressão cognitiva é humanizador. Em terceiro lugar, capacidade de realização de projetos intersubjetivos. Ou seja, os fins do outro podem ser meus fins. É uma expressão de Kant para pensar o bem. Fazer do outro e dos seus fins os meus próprios fins. É uma forma de formular o dever kantiano. Bem, é algo deste género que eu quero significar. Significa, simultaneamente, mobilização de uma capacidade cognitiva, um risco ético-político. De forma ainda mais explícita e eticamente exigente, diria, a capacidade que humaniza a paz e o amor. Ser capaz de, o poder de, sem expectativa transacional de contradom. Citação de Levinas.
ser capaz ou mobilizar o seu poder de pertencer ou de sentir próximo, mesmo sem partilha de sangue, ou de solo, ou de história. É a identificação, no sentido freudiano do termo. A distinção entre o grau de parentesco, mobilizador da identificação, ou a abertura incondicional. Poder reparar, perdoar, pedir perdão, agradecer. Bem, há outros verbos na mesma família. Ética, mesmo sem culpa individual prévia. Há aqui também uma ressonância levinasiana, quando ele fala da perseguição de o outro e da responsabilidade face ao outro persecutório. Eu não sou responsável pelo do outro que me persegue, mas a responsabilidade ética mais radical, a possibilidade de expiar a própria violência persecutória. Ou seja, sentir uma responsabilidade para além. Como, por exemplo, eu como português posso sentir a vergonha, a responsabilidade, o mal-estar, a angústia ética de pertencer historicamente, mas para além da minha história, da minha biografia, etc, etc. Há uma história onde houve escravatura, prisão, etc. Não somente como português, mas como europeu, mas como ser humano. Ter vergonha da humanidade onde foi possível. Etc. É esta espécie de culpa quase existencial. Porque existo, porque me penso em relação com esta possibilidade de outros humanos que têm, portanto, esta espécie de pertença ao humano que transcende a minha esfera individual de responsabilidade. E, por fim, nesta minha lista, a capacidade de construir construir o quê? Os sistemas de relações interpessoais em que todos somos genuinamente fins uns para os outros. Mas construir sem conscientemente. Poder alcançar de uma construção concluída. E aqui temos a abertura da responsabilidade intergeracional, responsabilidade para com movimentos de instituições que permanecem infinitamente inacabados. Como, por exemplo, ser membro da história da filosofia ou da arte ou da cultura humana. Participar na criatividade cultural humana, no desenvolvimento cultural humano, sem esperar nenhuma fruição da minha colaboração. Eu revelei o meu testamento. Comecei pelo fim, de certo modo, e agora queria partilhar convosco uma reflexão sobre um momento histórico onde há contrastes. Podemos dizer, então, são vários momentos que se contrastam, talvez, e onde podemos sentir uma espécie de escândalo e depois digerir, metabolizar esse escândalo. Quanto tempo terei ainda? Meia hora. 20 minutos. Ok.
Bem, sobre as opções antropológicas, imaginem, por exemplo, a diferença entre opção, entre aspas, de crença de Agostinho, na sua cidade de Deus, e na sua análise entre as duas formas de amor na cidade dos homens e na cidade. E a arquitetura, novamente, dóxica, ou seja, o sistema de pressupostos antropológicos de Hobbes que o conduzem à necessidade de um Leviatã como a solução da paz interhumana. E a similitude que tem com os movimentos constitutivos dessas formas de ansiedade de paz. E de ansiedade, por assim dizer, encapsulada, circunscrita de paz. Por isso o Leviatã de Hobbes não é um Leviatã universal. É um Leviatã local. Por isso, aquele conceito de Estado tem ressonâncias muito fortes com as nossas vinculações identitárias a Estados, aos quais sentimos que temos e continuamos a dar a nossa liberdade selvagem, transformando em liberdade cívica, e estamos nesta negociação sempre, até quando, com que preço, etc. Ok. Bem, então, uma espécie de estudo de caso, tudo de contrastes. Será o seguinte, será a pré-Primeira Guerra Mundial e um pouco a Segunda Guerra, atravessando, obviamente, o período de guerras. Bem, primeiro escândalo. A inteligência europeia padece bélico. Vou concentrar-me em inteligência germânica. Podemos fazer o mesmo para a inteligência francesa, britânica. Funciona na perfeição. Portanto, há um contágio, há uma epidemia de entusiasmo. No caso alemão, identificar algumas das figuras mais emblemáticas deste entusiasmo filosófico, pelo sentido da guerra. Pode parecer um termo desajustado, talvez, é uma hipótese. Podemos, numa outra linguagem, podemos falar em uma espécie de metafísica da guerra. Podemos falar também numa idealização justificadora da guerra. Podemos ainda falar de naturalização, também com um aspecto metafísico. Naturalização da guerra. Tudo isso, com os seus modos peculiares, encontramos, por exemplo, em Georg Simmel. E é interessante vermos como a sua sociologia do conflito vai ser expandida numa espécie de metafísica do conflito. Portanto, uma espécie de metafísica da guerra. Há muitos escritos sobre a guerra breves de Simmel na imprensa alemã. Uma grande obra, um opus magnum sobre a guerra. Mas é interessante ver novamente uma espécie de leitura do caráter inexorável da conflitualidade e da guerra, e uma leitura simultaneamente justificadora e positiva. Por isso,
Na sociologia do conflito, o conflito é interpretado como sendo inerente à dinâmica social em geral. Quando fala especialmente da guerra e da Primeira Guerra Mundial, Simmel tem expressões a escandalizar-nos, como, por exemplo, a descrição da guerra como tendo uma espécie de fonte espiritual, e a guerra, do ponto de vista germânico, como sendo justificada a possibilidade do renascimento da ideia de Europa, do ideal de Europa, como se então a cultura germânica, a história germânica, fosse a realização da ideia de Europa. Encontramos isto também em termos muito semelhantes, embora referências não explícitas à guerra, em Husserl, por exemplo, quando fala do caráter da filosofia e da crise do pensamento filosófico através do positivismo britânico, e então é necessário um renascimento filosófico-cultural, que é um renascimento da Europa e da filosofia como sendo definidora da espiritualidade europeia. E a guerra é, portanto, esperança. Transporta a esperança. Esperança porque é a possibilidade de um novo começo. E então de possibilidade de reinvenção da Alemanha, mas da Europa como dinâmica espiritual. Weber, o ethos da guerra é apresentado como sendo absolutamente instrumental, essencial para que as comunidades se constituam como comunidades, revivifiquem como comunidade. Portanto, o pathos, ou seja, a afetividade, anima as comunidades, renasce a experiência bélica. Há uma interjeição famosa de Weber sobre a Primeira Guerra Mundial, groß und wunderbar, sem podemos dizer, então, sem um momento crítico, sem um momento de diagnóstico traumático. Creio que entre todos estes membros da inteligência germânica, Max Scheler destaca-se por produzir, no seu caso, então, uma verdadeira obra bastante sistemático sobre uma filosofia da guerra, com esse caráter, como disse há instantes, naturalizador. E esta obra, O Gênio da Guerra e a Guerra Alemã, é extremamente importante. Obviamente, Max Scheler terá o seu momento pacifista, mas nesta obra a paz é descrita como sendo da história, como sendo apenas a adaptação, uma espécie de instinto adaptativo que estagna a história. A paz é reacionária. Por isso todos os movimentos pacifistas são reacionários. São ultra-reacionários, etc. Quando fala do projeto de paz kantiana, há uma espécie de quase ridicularização do ideal de paz. Então aqui há algumas coisas que queria partilhar convosco, não temos tempo para comentar com calma, mas, de qualquer modo, atenção pelo seu caráter, por assim dizer, lapidar e novamente, pela justificação metafísica da guerra. Por exemplo,
O último telos objetivo, contudo, que a guerra vem das intenções objetivas dos beligerantes serve, e em todos os tempos, não é outro senão o máximo de poder espiritual, ou de domínio espiritual. Portanto, qual é o objetivo da guerra? O objetivo da guerra é de triunfo do espírito. Portanto, pode haver alguma posição filosófica contra a guerra, se a guerra é essencialmente o desenvolvimento criativo do espírito. Fala-se da guerra como um gênio, ou seja, força criativa, como uma originalidade vital exemplar e inimigo. Geistesherrschaft. Portanto, não é matéria, não é violência física. Não. Constantemente a fazer esta oposição entre, por um lado, violência física, por outro lado, o movimento espiritual. A guerra é espírito. Se há violência física, isso é a espiritualização da física. Outra importante, ali nos dois pontos. Então, qual o objetivo último da guerra? A formação e a expansão de qualquer uma das formas, das múltiplas formas de unidade afetiva. E a expressão é mesmo unidades de amor. Liebeseinheit. E depois ele explica-se que, enquanto povos, nações, etc., representam o contrário das simples comunidades de interesses. Novamente, temos aqui toda a semântica que opõe o pensamento germânico e a cultura germânica à cultura materialista, positivista, britânica. Portanto, os britânicos, sim, falam em comunidades de interesses, leiam Adam Smith, categoria axial, o interesse, self-interest, o modo harmonicamente coordenado com que os interesses se realizam. Isso são comunidades de interesses, basicamente, e misteriosamente harmónicos. Não é isso uma comunidade humana espiritual. Liebeseinheiten. É como se, e é uma das críticas profundas, como se toda a cultura materialista, utilitarista britânica fosse, e o Império Britânico, como realização material desse espírito, literalmente o perigo de colapso qualitativo da humanidade. Que a espiritualidade da Europa germânica tem como missão preservar, realizar. Esta segunda, não coloquei aqui a tradução, mas está aqui a expressão que eu acho absolutamente essencial. A terceira linha do alemão é preciso conhecer, reconhecer, etc. É preciso reconhecer. Krieg, das dynamische Prinzip, der Geschichte ist. A guerra é o princípio dinâmico por excelência da história. E depois, outra forma poética de dizer o mesmo, guerra é um retorno à origem criativa da qual o Estado procede. O Estado de um povo autêntico. De um povo que tem espírito, não de um povo que é uma comunidade de interesses comerciantes. E depois, então, uma daquelas passagens de denigração do pacifismo. Positivistisch-pazifistische Geschichtstheorie. Não só é reacionária, é ultra-reacionária. Visão da história que estagna a criatividade espiritual da história. No entanto, eu creio que, e talvez o Alessandro Pinzana possa fazer a análise mais rigorosa do que eu creio que apesar desta
intensidade. A influência de Max Scheler não foi tão grande na cultura germânica, a influência de Spengler. Porque Spengler utiliza um naturalismo mais evidente, que tem uma espécie de caráter demonstrativo mais urgente. Por isso, na sua teoria orgânica sobre a história das civilizações, os ciclos vitais das culturas, e, portanto, o império como sendo o sinal de decadência total da civilização. Acontece quando, na história da humanidade, se atingiu o maior império, o Império Britânico. Portanto, necessariamente, a guerra vai começar um novo ciclo. É o resultado de se ter atingido o momento imperial. Esta teoria evolucionista, orgânica, de uma teleologia naturalmente movida por um destino necessário, transformou esta obra de Spengler num best-seller no espaço germânico. E não só, tem um grande impacto na cultura francesa também. Tem também depois ressonâncias com todos os naturalismos esta forma de violência como imensurável. Nestas argumentações naturalistas vamos encontrar, por exemplo, afinidades com o movimento, que é algo muito importante também de compreender. Todos os eugenistas estão dentro destas lógicas naturalistas de demonstração do necessário. Portanto, a eugenia é apenas a realização da natureza, que foi bloqueada pela proteção dos mais fracos através dos sociais. Por isso temos um sistema de constelações em que a violência se naturaliza e a natureza deve ser o motor da própria história. No entanto, aqueles que têm simultaneamente a inteligência conceptual e a experiência, talvez a figura mais marcante na cultura alemã seja Ernst Junger. Escreveu imenso sobre a sua própria experiência de guerra, os seus diários, descrevendo a experiência de guerra, foram também muito marcantes, pós-guerra, ou entre duas guerras. Novamente, um parênteses, Ernst, várias vidas. A sua última vida é a vida de um anti-nazi, algures envolvido num complô anti-Hitler que não funcionou. Mas, enquanto jovem, tem uma espécie de entusiasmo bélico incrível. Antes da Primeira Guerra Mundial, ele foi voluntário da Legião, a atual Legião Estrangeira Francesa. E depois foi soldado do Exército Imperial Alemão. Eu escolho apenas uma das obras que tem menos protagonismo, que é uma espécie de coletânea de escritos a obra Krieg und Krieg. É uma espécie de antologia e é uma obra interessante porque há uma recensão famosa de Benjamin em teorias do fascismo. E este contraste é extremamente interessante. Ou seja, por um lado, nos escritos de guerra dos soldados intelectualmente e espiritualmente ligados do entusiasmo bélico, há uma espécie de dessa intoxicação bélica.
Portanto, não são narrativas pós-traumáticas. Não, de modo nenhum. Com a clínica de Freud, que depois dá origem ao para além do princípio de prazer. Não é nada desse cenário. É um cenário heroico pós-derrota. É absolutamente incrível. E é isto que Benjamin era fulcral. Como analisar um heroísmo após a derrota. Ou seja, como é que a derrota é dialetizada numa vitória mística. É que ser alemão é atravessar a derrota. Privilégio, essa travessia da derrota. Não é exclusivamente germânico isto, há outros fenómenos. Ontem, por exemplo, li umas páginas de Michelet sobre a derrotas, da mistificação de derrotas. Digamos assim, na história mística da França, a derrota de Vercingetorix, Júlio César, essa derrota é uma derrota providencial. É uma derrota em Alésia, derrota, alguns nas primeiras décadas do primeiro século, dos anos 40 ou 50. Essa derrota é interpretada misticamente como sendo providencial para o nascimento da França. Sendo que depois apresentam os gauleses como pertencendo imediatamente à elite romana. Há toda uma mistificação dos gauleses que vão pertencer ao Senado e vão ser considerados como irmãos romanos, intelectualmente a colaborar no Senado romano. Tal como a derrota de Waterloo não tem nada de traumático para a história espiritual francesa. Bem, é só um parênteses. Isto não é um cenário absolutamente único. Sim, há uma tradição histórica, etc., de transformação de derrotas estruturantes que implicam metamorfoses profundas, a sua transformação em vitórias místicas. E é o próprio Benjamin que se pergunta, com linguagem psicanalítica, será uma distorção narcísica da experiência? Que tipo de delírio da própria experiência se exprime na obra Kriega? E fala daqueles guerreiros, poetas, romancistas, autorromancistas, faz uma espécie de autoficção mística da experiência, medusados num sistema rígido de crenças e de memórias heroicas. No entanto, a obra mais interessante agora do lado de Benjamin para é o célebre texto sobre pobreza e experiência. Então, os soldados que regressam não cheios de inspiração para autoficção, mas que regressam em silêncio. Pós-traumático. Essa descrição quase fenomenológica que encontramos no pequeno ensaio Mut und Erfahrung, ele diz: regressam mudos. Experiências para narrar, cheias de aventuras. Horas e horas de narração para a família, para os amigos. Devia ser toda a narração dos soldados. Em silêncio. Não têm nada para contar. Não vêm mais ricos em experiência. Vêm mais, pelo menos a experiência, diz ele, comunicável. A experiência para a qual possa haver uma espécie de intersubjetividade com um mundo comum, um mundo simbólico, afetivo, permanecem em silêncio. E depois sabemos que pode ser uma boa pista fazer a distinção entre a intensidade das vivências, a intensidade das Erlebnisse, o colapso da experiência, da Erfahrung.
Ou seja, vivências intensas, áreas descontínuas, desorganizadas e uma Erfahrung impossível. Ou seja, e a organização simbólica, etc. Possível. Portanto, a transição, podemos pensar como hipótese, a transição impossível ou a poética impossível estar a intensidade das Erlebnisse na Erfahrung. Bem, em Benjamin também há sempre uma ambiguidade ou uma ambivalência interessante, em que Bari é também oportunidade. Portanto, regressar bárbaro, regressar mudo do campo de batalha é também uma oportunidade. É a oportunidade de criatividade arquitetónica. Portanto, ter nas mãos uma espécie de prancha de desenho em branco e a necessidade de desenhar algo novo. Depois isto conecta-se com a sua análise da arte contemporânea, a perda da aura, simultaneamente como trágica e como desafio e oportunidade criativa. Estamos a terminar, não é? Algo assim. Okay. Bem, e então creio que aqui encontramos o momento de báscula entre o entusiasmo e a crítica, a verificação e o diagnóstico crítico. No entanto, entre duas guerras, há um conjunto de sinais, de inovações intelectuais que apontam para as condições da paz. Há muitas possibilidades a explorar, por exemplo, esta constelação de pensamento crítico, pacifista ou gerador de pacifismo. Bem, três autores completamente diferentes, intencionalmente diferentes, com três obras que têm em comum, no meu entender, pensar condições radicais de possibilidade da solicitude interhumana. Portanto, Barthes, um dos maiores teólogos protestantes, bem, o representante da filosofia judaica, jovem estudante, que retrospectivamente se torna uma heroína improvável. A tese de doutorado de Hannah Arendt. São como que sintomas de uma nova espiritualidade verdadeiramente pacificadora, crítica, mesmo quando não formula, digamos assim, o objeto oposto, mas se concentra imediatamente na alternativa. É o caso de todos estes três autores. Só em filigrana, podemos dizer, aparece a alternativa negativa como objeto crítica. Por exemplo, que o mais óbvio em Barthes, entre ser capaz de fé e de fé ou não. Portanto, obviamente, essa espécie de decisão existencial, mas que contém linguagem hegeliana e marxista, uma grande audácia. Portanto, desenvolver em si mesmo a fé e a caridade que produzem a mudança qualitativa na humanidade,
é também descrito com linguagem humana e marxista. Ou seja, Aufhebung da humanidade. Com vinculação ao infinito através de pistis e agape cristãs. Só falta uma referência a Freud para ser verdadeiramente precursor de toda a nova cultura crítica que vai emergir. Em Buber, a distinção entre relação isto-do e a relação isto-esse fornece também essa forma incoativa de pensar duas alternativas, uma autenticamente humana, com o perigo. Agora aqui podemos, obviamente, também sentir algo, ou pressentir algo da temática da alienação e da relação às coisas e à coisificação de si próprio e dos outros, toda a coisa. E por fim, em Arendt, a redescrição da liberdade humana, como um princípio, novamente conjugando uma metafísica, uma antropologia, no caso augustiniana, teológica, com uma política incoativa, como o poder de ser princípio. Completamente diferente toda a mística da continuidade histórica das unidades, nação, etc. Portanto, é completamente transgressivo este modo de deslocar a análise para a liberdade geradora. E vou terminar com talvez a sequência expectável. Ou seja, como é que então se desenvolve genuinamente o pensamento crítico, negando toda a equivocidade, a ambivalência bélica da geração anterior. Ou seja, como é que os discípulos de Simmel, Weber, os Krakauer, etc., como é que os discípulos vão sentir vergonha dos mestres? E os discípulos, obviamente, são Adorno, Horkheimer, Marcuse, Homme. Adorno explicitamente fala desta espécie de vergonha. Estar ainda no ensino secundário e de sentir vergonha, ele refere-se explicitamente a Krakauer, e sentir vergonha de ter a geração anterior dos seus mestres. Esta relação filosófica à guerra. Bem, e aí sim, o pacifismo filosófico é absolutamente central. Bem, são estas as figuras, aí estão elas. Numa outra ocasião será interessante pensar que é pacifista que aqui emerge, portanto, antes de Habermas. A tendência a privilegiar o pacifismo amoroso de Homme, que refaz, no fundo, a síntese de Marx Freud através das obras sobre a violência, sobretudo a anatomia da destrutividade humana. E depois os sinais de metamorfose e a possibilidade da metamorfose, que culmina do, vamos dizer, positiva, de ser positivista, obviamente, a arte de amar. Ok, no meio, portanto, revisitarmos o otimismo de Freud. Freud é um grande inspirador. Por isso, a geração pacifista de Frankfurt é uma geração
como costumamos dizer, marxista freudiana, marxiana freudiana. Costuma-se descrever este Freud da guerra como sendo um Freud pessimista, ativo. Creio que é necessário mudar essa tonalidade. E uma das fontes simples, célebre correspondência em 32 e 33 entre Einstein e Freud, são os dois simultaneamente otimistas do trabalho hercúleo de transformação da humanidade, ficções, etc., para que a paz seja possível. Mas ambos se descrevem assertivamente como pacifistas, necessariamente pacifistas, e ambos formulam as condições para a paz futura. Ambos têm aqui, de forma obviamente embrionária, os tratados de paz perpétua. É interessante vermos, por exemplo, como Einstein, a célebre solução jurídica de uma instância supranacional que é judiciária, coercitiva, etc., que é necessário criar. Depois faz a sua análise das condições psíquicas e sociais que é necessário superar. Coloca as questões a Freud. Estão estas duas questões famosas. É que estes instrumentos políticos que produzem a guerra são tão bem sucedidos a excitar nos humanos aquele entusiasmo selvagem, aquele entusiasmo bélico selvagem, mesmo quando implica o sacrifício das suas vidas. Ele próprio responde. E por fim, a questão prática. Será possível controlar a evolução psíquica da humanidade para que veja o ser humano da sua psicose destrutiva? Freud vai dizer o quê? Com certeza que sim. Há muito trabalho, mas é possível. Temos a sua versão, vamos dizer, racionalista, humanista, iluminista, em que o tacto pode dominar os instintos. Portanto, não há thanatos no ser humano que seja invencível. Tem que ser thanatos em um conjunto de reflexões sobre o desenvolvimento cultural da idade e a necessidade do desenvolvimento cultural da humanidade para que a paz se realize. Desenvolvimento cultural da humanidade significa o fortalecimento actual da humanidade face às forças instintivas. Temos aqui um elogio do potencial da educação, instituições civilizadoras, em geral. Aqui a última frase diz: no lado psicológico, dois dos fenómenos mais importantes da cultura são, primeiramente, o fortalecimento do intelecto, que tende a dominar a nossa vida instintiva, e, em segundo lugar, uma introversão passiva, com os seus consequentes benefícios e perigos. Faz lembrar também os escritos da sua filha, Anna Freud, sobre a psicanálise enquanto pedagogia do ego. Ou seja, enquanto fortalecimento pedagógico do ego. Perfeito? O que é muito interessante e muito menos trágico, como muitas leituras para além do princípio de prazer estar na cultura tendem a... Ok. Foi esta a viagem
podemos continuar o diálogo e o debate. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Paulo. Então, acho que podemos mesmo a discussão, com o debate. Sim, por favor. Professor, eu ia fazer esse comentário dizendo que eu discordei de todas as suas premissas, mas falou que começou no final, então eu discordei de todas as suas conclusões. Mas é relevante porque eu não vou fazer uma discussão que é da regra do jogo, mas eu vou te fazer uma pergunta metodológica. Muito do que tu disse na parte da reconstrução histórica, né? Mas muito do que tu falou no início era uma tese que eu imagino ser propositiva. Tu estava certo? Sim. Que tipo de valor você estava buscando com essa tese? É valor de verdade, hermenêutico, entendimento? E a razão de eu estar fazendo essa pergunta é porque muito daquilo que você leu eu vi dito em outro lugar, ciência contemporânea, dos últimos 3, 4 anos, de formas totalmente diferentes, com várias implicações que a abordagem não teria. E eu não quero mais poder escolher melhor, mas eu quero entrar na área da política, então eu quero entender como cada uma das tradições e como elas se encontram. É mais por isso que eu estou perguntando. Sim. Aquele quadro inicial foi uma espécie de declaração de fé axiológica. Vamos regressar. Esta identificação das possibilidades humanas é uma identificação axiológica, digamos assim, de um sistema de crenças. Ou seja, creio que esta é uma possibilidade humana e que esta possibilidade humana tem estas configurações, digamos assim. Portanto, é uma... podia dizer é uma hipótese antropológica, é uma petição de princípio, é uma declaração de crença, algo assim. E qual é a suscetibilidade dessa declaração de crença, enfim, à crítica verista dela, do quanto ela se correlaciona com a realidade ou não? Qual que é? Se eu chegasse, por exemplo, se tem alguns trabalhos que a gente vai dizer, isso não é verdade, não. Ok, meio que perdeu o ponto. Ainda tem o valor como propondo uma forma de entendimento diferente do ser humano, como forma de entender certos aparatos históricos, enfim. Mas essa tem pretensão verista. Não sei. Experimentar esse tipo de... Não é uma demonstração. São princípios. Muito obrigado. Eu vou também falar um pouco dessa questão. Eu não sei até que ponto sejam meros postulados, ou seja, talvez tu estás quase sendo modesto demais, né? Eu me pergunto quanto destas duas hipóteses não tem a ver com uma abordagem multidisciplinar na qual tu podes lançar mão dados de ciências empíricas, psicológicas, da própria psicanálise, justamente um pouco nos moldes da teoria crítica, já que tu justamente fazes a tua ponência, a tua exposição com os teóricos críticos que justamente se de forma mais ou menos, não, todas de formas explícitas, digamos, de forma menor ou maior, se servem da psicanálise freudiana. Fromm de maneira mais evidente, mas Horkheimer escreve coisas extremamente importantes sobre este ponto, Adorno e, Marcuse, Eros e Civilização, por exemplo, mas também no unidimensional, naturalmente, aparecem um pouco essas questões. Então,
retomo um pouco esta questão. Tu acha que é possível, com base naqueles que são um pouco os resultados de pesquisas empíricas, fazer com que estas sentenças, ou estas são hipóteses, são estes pontos que tu mencionas, a existência ou não de uma inteligência, ou melhor, o papel da inteligência na afetividade, ou a existência dessas capacidades, se na realidade não são do que meros postulados ou afirmações axiológicas, tem um certo fundamento empírico, talvez. Isso talvez indo um pouco na direção. Agora, é claro, a questão é qual é a pretensão de verdade deste tipo de resultados empíricos, né? No caso da psicanálise, isso é muito complicado quando são pesquisas empíricas psicológicas, né, ligadas, por exemplo, a medir, de certa maneira, a empatia nas crianças, a capacidade de cooperação, do Masello, por exemplo, né, ou todas as pesquisas sobre justamente essas que tu chamas de capacidade de contágio emocional, etc., né, de forma parecem dar um fundamento empírico a ideias bem antigas, né? Por exemplo, tu citaste Smith, a ideia de simpatia tem muito a ver com essa capacidade de se colocar no lugar do outro, né, por exemplo. Então, não sei, talvez eu poderias, não sei, é uma sugestão, né? Apontar mais para esses resultados empíricos, exatamente como fizeram os teóricos da primeira geração, para tentar entender esse entusiasmo pela guerra, para tentar entender essas formas de alienação, entender o narcisismo, né, que de fato era um conceito central, né, toda a leitura que a primeira geração de teoria crítica faz é um conceito fundamental de Freud, né, fundamental, né, que serve para explicar até a personalidade autoritária, em parte. Ou seja, há um nível empírico em todas estas hipóteses, mas transformar estas hipóteses em visão sobre o ser humano é um salto metafísico. Esse salto não é demonstrativo, é um salto de fé. Agora, tudo o que está aqui serve-se. Posso, sem dúvida, citar estudos de psicologia do desenvolvimento, de psicologia clínica, sobre todos eles. Uma das coisas mais impressionantes nos últimos tempos, ao estudar empatia, interdisciplinar, tenho feito há vários anos, uma das coisas mais interessantes na etologia da empatia, encontramos formas de empatia para além do contágio. O contágio é impressionante e é robusto, mas encontramos coisas mais sofisticadas. Encontramos formas de empatia e de tomada de perspectiva do outro nos primatas, obviamente, mas também nas aves. Há um laboratório em Cambridge sobre cognição social nas aves. Coisas incríveis, por exemplo, os corvos. Os corvos têm 30 centímetros e 400 gramas. Coisas incríveis. Quando há uma disputa entre corvos, há um vencedor e um perdedor, e costuma haver um ritual em que o vencedor parece consolar quem perdeu, e há ali uma espécie de dança em que parece reconciliação, consolo, algo desse género. Sabemos que os, por exemplo, que têm um sistema extraordinário de ocultação de alimento. Às vezes escondem alimento em dezenas de sítios diferentes, alimentos diferentes, alimentos que duram mais ou que duram menos. Eles memorizam onde está o alimento, quanto tempo de validade tem o alimento e vão buscar nas boas datas antes de se degradar. O aspecto, quando estão a ser estratégico, quando estão a ser observados por um outro corvo que não pertence ao seu agregado familiar, à sua equipa, então fingem que escondem, mas não escondem.
Quando o corvo desaparece, aí sim vão esconder. São capazes de fingir que estão a esconder, remexem umas pedras, e quando o outro corvo desaparece, aí sim escondem noutro local. Isto é empatia cognitiva estratégica para evitar, obviamente. Sabem, isto é inato ou é adquirido? Em laboratório consegue-se provar que não é inato. Corvos desenvolvem esta capacidade de antecipação do perigo do outro quando a ocasião de roubar. E só depois de terem a ocasião de roubar o alimento do outro é que começam a ver então que todos os outros são uns sujeitos hobbesianos tão perigosos quanto eu. Primatas é ainda mais visível. Nos primatas há muito consolo, reconciliação, há muitos rituais de reconciliação entre primatas, desde conflitos entre machos a lutar pela posição alfa num grupo dominante. Há rituais interessantes de reconciliação. O papel da inteligência. Eu tenho colaborado com psicólogos que fazem estudos então sobredotados e é impressionante. Os adolescentes e as crianças são muito mais empáticos do que os não sobredotados. Impressionante. Agora pergunta, mas isso está estruturalmente dentro da inteligência? Não. Isso treina-se. Os pais não forem pedagogicamente empáticos, a inteligência já não faz sentido. Comparámos grupos de adolescentes em que havia manifestação de empatia e não manifestação de empatia. Fomos à procura dos dados, os estilos parentais. Quando as famílias têm um estilo altamente competitivo, com muito QI, e quando as famílias têm, em média, um QI muito elevado, estratégias educativas, empáticas, a empatia desenvolve-se desde a primeira infância. As tais estratégias educativas de indução da posição experiencial do outro. Que mais? Obviamente está ali uma referência indireta a toda a justiça reparativa, transicional, etc. Bem, há imensos estudos empíricos sobre isso. É o seguinte, a posição de crença fundamental é o seguinte: o que somos nós fundamentalmente? Seres em conflito ou seres solícitos? Se costuma descrever isso como uma possibilidade humana. Possibilidade humana. O bem possibilidade humana. Quando ele descreve todos os fenómenos todos os fenómenos de egoísmo, no sentido amplo, de certo modo, ele admite que há uma espécie de ontologia de que o ser contém persistência do ser. Conatus essentiae. Portanto, a ética é a interrupção da ontologia. Esta análise entre ontologia e ética em Levinas. Portanto, por um lado, temos dados empíricos interessantes sobre a dinâmica empática em geral, as dinâmicas da produção de intimidade humana, de alianças afetivas interhumanas. Um dos paradigmas que psicólogo e investigador em psicologia ou responsável por pesquisas em psicologia costuma utilizar é um paradigma narrativo, ou seja, que estuda histórias de vida. Bem, vamos também estudar o impacto das
entrevistas narrativas nas pessoas que participam nas entrevistas. E é interessante ver como são entrevistas que duram cerca de 2 horas, em que se pede à pessoa para narrar os episódios-chave da sua história de vida, descrever também aquilo que podíamos chamar o seu sistema de crenças, o seu sistema ideológico. Colocamos perguntas sobre o futuro. Isto dá quase 2 horas de revelação profunda de si. Muitas pessoas, passados alguns anos, dizem que um dos momentos mais marcantes da sua vida foi aquela entrevista. Na entrevista disseram coisas que nunca tinham dito a ninguém, pensaram algum aspecto da sua vida que nunca tinham pensado. Ou seja, a simples revelação autobiográfica produz intimidade. Há uma linha de pesquisa sobre o impacto da revelação de si, e, portanto, que inclui a revelação da vulnerabilidade, por exemplo, através da narração dos episódios biográficos mais trágicos, de perdas, de episódios de infelicidade, etc. Toda essa vulnerabilidade, que é apenas narração voluntária de episódios de vida onde a pessoa sofreu, isso cria uma conexão afetiva. Há uns anos, no New York Times, escrevi essa entrevista dizendo: entrevista que faz apaixonarem-se pessoas desconhecidas. É uma forma completamente de descrever o processo. O que se passa é o seguinte, é que quando há uma revelação autobiográfica, intimidade psicológica, afetiva, intensa, sem dúvida, não tem nada a ver com apaixonar-se, é outra experiência. Portanto, é muito interessante compreendermos, por exemplo, como é que na amizade ou nas relações interpessoais a comunhão psicológica se desenvolve ou não. E bem, já sabemos simular experimentalmente os processos comunicativos e expressivos que geram comunhão psicológica. Nesse contexto, então, posso fazer uma... Sim, tinha mais uma pergunta. Tem interessante, assim, por exemplo, parece bem interessante, né? Começar pelo título. Mas uma coisa que eu noto, assim, que o seu objetivo, né, que você dá esse enfoque na noção de guerra ou de conflito, assim, o jeito que foi dado, né? Porque é uma escolha também, né? Você, como também tem diz algo, né? Por exemplo, a sanção de guerra que você pega, que você reconstrói da antiguidade ali, passando pela Idade Média e principalmente na modernidade, a noção de guerra é quase da justificação da guerra, na verdade. Né? Pelo menos pelos relatos, é uma justificação de guerra. Claro que algumas obras são sobre guerra mesmo. Mas tem uma visão comigo, político, pelo menos, que diz que, na verdade, a guerra ela tem esse pressuposto antropológico que você está se opondo, né, me parece, que na verdade, uma coisa bem meio egoísta mesmo, né? Uma busca por riqueza, principalmente na antiguidade ali, né? A guerra era uma fonte de riqueza, na verdade. As pessoas queriam fazer guerra para se tornarem ricos. Pelo menos no Império Romano e tal, vocês estão bastante a trajetória romana, né? Então, tem uma visão mais grosseira de guerra também, assim, você trouxe uma visão mais sofisticada. Eu concordo, assim, que abarca um pouco essa grosseira. Essa seria a justificação, a releitura dessa visão grosseira. Mas acho que tem outros pressupostos mais duros, eu diria assim, no caso, sabe? Na noção de guerra mesmo. Esse é um ponto. Que joga água no teu moinho. Então, continua, a tua teoria faz sentido ainda aí. Aí, uma coisa que eu achei interessante, que vocês trouxeram ao final, eu imagino que essa seja a proposição, o comentário que eu quero fazer. Parece que essa teoria, quando o senhor comentou sobre o que você está pretendendo, né, com isso, né? Onde você quer chegar, ou que você está propondo algo que seja
que tenha um valor, só tenha valor, né? Seja algo colha, né? Então, ou tem pretensão de verdade, ou uma pretensão de verdade objetiva, como você está propondo pelo seu diálogo, parece que você tem pretensão de validade objetiva científica, né, assim, né, em alguns momentos. Agora, o que eu acho interessante é que muitas teorias, por exemplo, teoria política atual, assim, ou da modernidade, vai nessa linha de dizer que, na verdade, a área humana, né, nesse âmbito humano, a gente está tratando de valores mesmo. E pretensão científica, mas é um discurso, né? A gente está fazendo um discurso e as pessoas vão ver se esse discurso faz sentido e vão comprar ou não esse discurso, né? E parece que é isso, você está propondo um discurso. E nesse discurso que está propondo a paz, no caso do amor, né? A última parte do discurso, que seria a sua proposição mais prática, assim, pragmática, talvez. Uma proposta de solução. E aí você citou o Fromm, no final, né? E é interessante porque a noção de amor que ele está propondo se encaixa muito bem nesse tema mesmo, porque é o amor criativo, né? E aí eu estava lembrando que eu peguei esse livro por acidente aqui na biblioteca, e interessante fui ler, mas eu tinha vergonha de ler, porque eu falei, pô, tá escrito arte de amar, né? Na cara, de vergonha. Vamos pegar lendo isso e vamos falar, e ele é todo sentimental, tá vendo arte de amar, daí eu ficava lendo no escondido, certo da guerra, né? Pode ler. Daí eu tinha vergonha de ler, daí li, gostei, né? Comecei a gostar muito, porque a visão é intrigante da psicanálise, e aí deixei lá, né? Foi bem no começo da faculdade, depois da graduação que eu fiz. Daí, depois eu fiquei curioso e peguei de novo para ler. Daí já não tanta vergonha, mas um pouco também, não saía mostrando a capa para todo mundo, né? Mas continuei lendo. E aí li novamente. E aí achei interessante, porque essa proposta ativa do amor é interessante. Né? A nossa sociedade não usa muito essa proposta ativa, porque ele traz uma complexificação para o amor. Você falou assim, o amor não é paixão. Essa frase é do Fromm, né? Existe aquele amor que as pessoas vivem isoladas, é o isolamento a dois, né? O amor a dois. Exatamente. E daí, nessas características aí, ele vai juntando depois e propõe um conceito de amor, né? Que ele é complexo. E aqui, só para fechar assim, ele começa na doação, né? Depois ele vai para o cuidado, para a responsabilidade, cimento do outro por respeito. E são coisas que, na verdade, estão fazendo quase uma entrega, assim. E foi muito legal, porque isso tudo, por exemplo, do corvo. Né? É bem interessante isso. Cada parte que eu estou falando ali tem uma certa ligação com essas características do amor. De amor, né? É um tipo. É interessante isso. Eu acho que tem uma boa interpretação, assim. A filosofia e a sociologia mais contemporâneas sobre o amor são, quer dizer, mais centradas nas condições contemporâneas das relações amorosas. Pensemos, por exemplo, em Anthony Giddens e as transformações da intimidade. E em Bauman, o amor líquido, por exemplo. Ou ainda, mas empatia. O livro Contra a Empatia, do Paul Bloom, por exemplo. Mas o que é que, ao mesmo tempo, o que é que encontramos nestas leituras? Que têm sempre também uma espécie de diálogo com a experiência contemporânea, a sociabilidade amorosa e a sua avaliação, algo que depois é proposto e analisado. Por exemplo, no Amor Líquido, que é uma obra muito lida no Brasil, ou muito citada, não é? O Amor Líquido é um exemplo interessante de nostalgia do amor romântico máximo, da sua exigência máxima, uma espécie de
de diagnóstico da configuração atual das relações efêmeras, até flutuante das vinculações românticas. Mas, ao mesmo tempo, isso significa também leitura do amor líquido, uma escolha de se focalizar naquilo que será uma forma específica de manifestação amorosa, que é o amor interpessoal de tipo romântico, intensidade erótica, etc. etc. Portanto, não tem nada a ver com amizade, por exemplo. Portanto, já não há amizade líquida, talvez. Não é? O que é que significa esse amor líquido? Que, ao mesmo tempo, também diria, talvez falte dados ao Bauman para fazer uma análise interessante. Quer dizer que há o quê? Uma grande velocidade nas relações superficiais, podemos dizer fast sex, slow love, uma coisa deste género. Será que ele está a sofrer de uma ansiedade ética face a esse padrão? Talvez. Mas o que é que isso significa ao mesmo tempo? A possibilidade que nós temos hoje de experimentar e de explorar múltiplas relações interpessoais com torna-nos incapazes de amar? Não sei. Ou torna-nos, por assim dizer, cínicos em relação ao amor? Nos parece. Vejamos a sociologia do casamento. Já não há casamento? O que dizem as pessoas divorciadas? Não se querem casar mais? Ficam com traumatismo? Não. A esmagadora maioria das pessoas que se divorciam e agora já compreendi. E agora vou ser feliz. Agora já percebi que funciona. E querem o outro, o verdadeiro casamento futuro. Que pode não ser casamento no sentido institucional do termo. Sim, mas querem amar. E agora querem amar melhor. Mais. Por isso, amor líquido também é uma redução sociológica com problemas muito lógicos, sem dúvida. Por isso, eu creio que não está em crise nem o amor, nem as relações estáveis, amorosas, duradouras. A grande novidade é a liberdade experimental. Durante um longo período, durante uma adolescência que vai quase até aos 30 anos. Às vezes mais. E às vezes aos 50 anos renova-se a adolescência. Não é? Portanto, ou seja, são análises truncadas, análises incompletas, que têm, novamente, opções axiológicas. Obviamente, um outro exemplo teve um grande impacto entre os psicólogos do Bloom contra a empatia. Foi choque. Porquê ser contra a empatia? Ser filosoficamente contra a empatia. Afinal, não é contra a empatia. É só contra aquele contágio emocional superficial. Porque o contágio emocional, depois na sua transformação empática imediata, torna a empatia hiperlocalizada, preferencial. Então eu vou auxiliar o próximo aleatoriamente que disponível no meu contexto. Então, em vez dessa empatia, é melhor uma espécie de empatia racional. Então, em vez de eu dar R$1000 ao primeiro mendigo que me estende a mão, não é melhor eu canalizar esse dinheiro para uma ONG de grande qualidade. Em vez de dar R$1000 ao mendigo, dou R$10 por ano a uma ONG de grande qualidade. É essa a proposta do Bloom, ou seja, a empatia imediata tem uma espécie de eficácia emocional que cancela e que contradiz, portanto, dar empaticamente, aleatória, àquele que me sensibilizou, aquele que aleatoriamente se aproximou e sensibilizou. Isso é
é uma empatia completamente irracional. Empatia não é socialmente eficaz. É preciso uma empatia racionalmente investida. Este tipo de argumento teve, provavelmente, um grande impacto na psicologia. É um argumento axiológico para propor uma crítica de um fenómeno que é empiricamente robusto, propondo então uma espécie de complexificação para uma avaliação ética. Portanto, isto acontece imenso, ou seja, haver uma espécie de argumentação que há posições axiológicas fundamentais que circulam por análises empíricas coletivamente. Portanto, não têm propriamente validade demonstrativa no sentido forte. O termo são argumentos com propostas de valor. Como se se perguntasse qual é a humanidade em que eu quero viver, qual é a humanidade que para mim tem relações sociais que produzem o maior bem comum, algo do género. E a partir deste questionamento, então, cruza posições axiológicas e análise de materiais empíricos, digamos assim. Temos espaço para uma última pergunta, se alguém quiser. Eu queria fazer um comentário só de que eu acho engraçado que o Gabriel citou 5 fundamentos. Eu acho engraçado que, em certo sentido, um recorte de gênero, para mim, eu consigo ver todas as qualidades dentro de um recorte de gênero, né? No sentido de que o amor sempre foi uma trajetória feminina, né? Desde o cuidado que as mulheres cuidam dos bebês até os que morrem na família, né? Independente se a mulher está com esse parente, geralmente quem fica cuidando desse estranho, que acolhe esse estranho, são... Aí eu acho que seria um comentário meio assim, né? Eu não conseguiria aprofundar mais num recorte de raça, mas num recorte de gênero, eu acho interessante também aproximar com o próprio reconhecimento da trajetória feminina do cuidado, né? Também acaba sendo uma luta política hoje das mães, né? Ao deixar à disposição do marido economicamente sustentar a família, ela acaba sendo relegada a esse espaço privado do cuidado, né? E não tendo esse reconhecimento desse amor. E, de certa forma, eu acho que na nossa sociedade hoje a gente realmente tem essa hierarquia de trajetórias, umas mais válidas que as outras. Acho que nós mulheres hoje, século XXI, estamos também nesse ascender a parte mais econômica da vida e não ficar tanto na privada, né? Eu acho que isso causa um caos que pode até respingar nessa questão do amor líquido, né? Porque a gente não fala mais de um casamento possível como nossas mães e avós casaram, né? A gente, na busca dessa emancipação, a gente já não aceita também esse amor racional, né? Sem empatia racional. Mas seria um comentário mesmo de que, particularmente, eu percebo que todas as qualidades da arte de amar, assim, são muito presentes na comunidade feminina, assim, né? E que eu acho que é difícil a gente ter uma referência de amor empática profunda de uma forma não ligue a gente a uma cuidadora, assim, né? E seria mais um comentário, assim, de reflexão mesmo. Acho que é um tema que respinga mesmo na vida de nós mulheres, que estamos aí também tentando lidar com a arte de amar, né? Sim. E para os homens é engraçado, porque parece muito estereótipo mesmo, né? Os homens são de Marte, as mulheres são de Vênus. Mas tem sido um dilema, eu acho que para todo mundo, né? Tanto para os homens, na desconstrução de uma masculinidade, né? De andar com livro, arte de amar, quanto das mulheres também. A gente também não quer mais ocupar esse espaço de uma empatia infinita. De fato, prejudica a gente profissionalmente, a nossa saúde mental, né? De certa forma, se alguém adoece da família tem esses 5 homens,
né? E as mulheres estão trabalhando tanto quanto os homens, quem vai ficar na parte desse cuidado, desse acolhimento ao estranho, dessa empatia, vai ser, não digo assim, né, 100%, mas em geral, pelo menos o que eu tenho visto em todas as histórias particulares, é sempre uma mulher que sustenta essa arte de amar, né? Então seria mais um comentário mesmo, assim, de que acho interessante a gente abrir um pouco esse leque do gênero e também da raça, da Constituição do Brasil todo, né, como toda essa complexidade, mas achei muito empolgante falar sobre o amor e sobre a paz. Eu acho que né, a gente está num caos, num clima apocalíptico, assim. Acho legal recuperar isso. Eu vejo essa recuperação, além da sua fala hoje, eu vejo essa recuperação também quando a gente olha para quem está cuidando da sociedade de fato, quem está se entregando sempre isso, né? Geralmente eu vejo as mulheres nesse lugar. Sim, muito obrigado. Na pesquisa sociológica sobre as diferenças de género, é interessante vermos que quando se tenta classificar ou taxonomizar estilos ou tipos de amor e fazê-los corresponder a tendências de género, há duas classificações muito famosas, esta do Lee e depois a outra do Sternberg, esta, e emergem claramente diferenças de género, claramente. Continuam a ser tradicionalmente expectáveis, convencionalmente reproduzidas. Por exemplo, talvez aqui seja mais... Por exemplo, o amor líquido corresponde em grande parte ao amor ludus. Ou seja, um amor de exploração, experimentação livre, sem um desejo de vinculação duradoura, etc. No estudo sociológico se pede às pessoas para descreverem as suas relações amorosas. A esmagadora maioria das pessoas que praticam amor ludus, homens jovens. Também, tipo muito masculino, o amor mania, muito masculino. E é muito mais feminino, pragma e agape. Portanto, há diferenças de género que correspondem a expectativas culturais sobre isso, relacionais das mulheres. Sem dúvida, isso é muito persistente. Por exemplo, no que diz respeito aos estilos eróticos, continua a ser uma grande diferença de género. A atividade a grande tolerância masculina para a multiplicidade de experiências, de parceiros, o valor do prazer enquanto fim em si mesmo, etc. Portanto, amor ludus, basta com a necessidade ou o valor da vinculação emocional como condição para a experiência erótica da população feminina. Estas diferenças, que são diferenças na nossa cultura ocidental, persistem nas pesquisas recentes. Portanto, há atitudes amorosas diferentes, com uma clivagem de género ainda bastante acentuada. Ao mesmo tempo, é verdade que é muito menos acentuada do que há umas décadas. Vai ser diferente. Muito obrigado, Paulo. Obrigado também ao público. E na verdade estamos já extrapolando, mas foi uma coisa muito rápida. Você estabelece uma diferença entre a esfera política e a jurídica. Se você entende a guerra como
âmbito internacional, direito, estatal, ou se você observa na batalha cotidiana, guerras, qual a pior guerra que você já atravessou? Eu utilizei o conceito de guerra de uma forma muito, muito livre, incluindo conflitualidade, no sentido geral do termo. Sim. Depois, os autores que referi, o contexto permite distinguir o sentido específico de guerra. No sentido político, de guerra surgiu quer no interior do Estado, quer entre Estados. Na dimensão jurídica, o conceito subjacente que está aqui em crise ou em análise crítica é o conceito de guerra justa ou de justificação, de legitimação jurídica da guerra. Também a legitimação, podemos dizer, metafísica da guerra, a guerra como fazendo parte da vida criativa dos povos, do desenvolvimento histórico dos povos, etc. Como necessidade orgânica das civilizações se autorregenerarem. Portanto, de uma forma talvez um pouco desorganizada, múltiplos sentidos de guerra estiveram aqui em dinâmica. Para discussão depois, com café. Obrigado, Paulo. Então,